Este é o Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura e cinema. Televisão e música também são pauta. Se você quer ficar bem informado sobre tudo isso, siga a gente nas redes. Somos @Clube da Não Cultura e todos os nossos links estão na descrição do episódio. Aproveite! Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei! Tá começando o último episódio do ano do Clube da Não Cultura e hoje, como, de praxe, a gente vai falar aí sobre a nossa retrospectiva literária do ano, como foram as nossas leituras, como a gente foi como leitor. É final do ano chegando e aí começam essas reflexões, né? E nesse episódio, além de muitas reflexões, vai ser momento da gente também compartilhar muitas dicas de leitura com vocês, então... Caso você não tenha assistido nenhum episódio, você pode assistir esse e ter compilado todas as nossas dicas de uma vez só. Mas não, a ideia é você ouvir todos os episódios do clube e, inclusive, saber que no dia 9 de janeiro estamos de volta. Então, último episódio do ano, mas ano que vem estamos de volta. E, de preferência, ouçam todos os episódios, por favor, e sigam @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. Vamos falar, então, do que a gente leu esse ano. E aí, aquele momento tenso que a gente para e pensa, será que a gente atingiu a meta que a gente colocou lá no início do ano? E eu quero saber da Camis, então, quantas leituras ela fez este ano, se ela ficou feliz com o saldo final, como é que foi? Não, começa que eu tô rindo muito aqui no off, né, porque... Olha, gente, eu tenho que ir lá pagar, eu fiz um tweet assim, livros para ler, né? Daí eu ia ficar botando os links dos livros, ia fazer um comentário breve dos Meu Deus, livros. é verdade, eu lembro dessa Lembro fic. dessa fic, pois é, que fic ruim. Gente, eu prometi que eu ia ler 63 livros. Meu Deus. Não, sabe por que eu tô rindo? Eu não tô rindo porque é uma meta inalcançável. Eu tô rindo porque eu li apenas, até agora, né? Não finalizou o ano, mas 21 livros. E eu tô com, sei lá, uns 10 inacabados, assim, pela metade, que eu tenho que dar jeito de continuar. Então, é claro que eu não vou chegar nessa meta, é claro que eu procrastinei, e é claro que a minha meta não foi muito real. Porque, assim, no início do ano, quem acompanha a gente sabe disso, eu e o Fevi, a gente tinha pensado, né, em ter um foco aí de diariamente ler uma quantidade X de páginas por dia, mas para a gente ter uma quantidade maior de livros lidos, conteúdos produzidos e tal, a gente sempre deixa claro assim, a gente não quer ler uma quantidade absurda por ler, a gente quer ler para trazer conteúdo, para compartilhar nossas dicas e tudo mais. E aí a gente tinha combinado de fazer essa quantidade de leitura. Porém, isso durou pouco tempo. A empolgação durou janeiro, deu. Depois só foi de ladeira abaixo. Então, assim, gente, meu saldo até o momento são 21 livros. Vamos ver se eu consigo terminar nos 25, 30 até o fim do ano. Mas eu acho que 25 é mais certeiro. E tu, Fevi? Qual foi tua meta versus o que tu leu até agora? Então, a minha meta, eu acho que eu fui mais modesto um pouco, não falei 60, mas se eu não me engano, eu falei que eu ia ler o dobro do que eu li ano passado. E ano passado, eu li 27 livros. Então, a minha meta seria o quê? Quase uns 60 livros, basicamente, né? Mas não aconteceu. Na verdade, eu acabei ficando com a mesma quantidade. Eu li 27 livros até agora. Como tu falou, né, a gente ainda tem aí mais umas 2 semanas e meia para o ano acabar, e pode ser que eu leia mais umas 2 leituras ou 3 e feche nos 30. Espero que sim, né? Mas assim, estou triste, né, por não ter atingido a minha meta oficial, original, lá do início, mas ao mesmo tempo eu fico feliz que eu não diminuí a quantidade, entendeu? Pelo menos eu segui a mesma vibe do ano passado. Eu senti, eu acho que esse ano foi um ano que eu li muita coisa boa, assim, sabe? Olhando aqui as notas e analisando, né, no geral, a maioria dos livros foram em torno de 4 a 5 estrelas. Então, eu tive 2 leituras que não foi tanto, assim. Uma não porque o livro é ruim, mas foi pela experiência de leitura, que foi com a Canção de Aquiles, e o outro porque o livro é ruim mesmo. Que é assim que acaba, porque, olha só, a gente falou tanto desse ano de Colin Hoover, e eu nem lembrava que foi lá no início do ano que eu li.
Eu li assim que acaba em fevereiro. Então, né? Mas que bom que o livro ruim ficou lá em fevereiro e os outros meses foram de coisas boas. E é um ruim também, ruim para ler, né? Tipo assim, deixa eu consertar minha Uhum. frase. Ele é um ruim, mas dá para ler, porque às vezes tem livros que Sim. enfim, tem vários problemas de estrutura, enfim, de narrativa. Eu acho que Colleen Hoover não é essa a questão, acho que a questão dela é romantizar coisas que não é pra romantizar, a gente já falou disso em outros episódios, não vou me alongar, mas eu acho que também para ver como o saldo foi positivo, até o que é ruim não é tão ruim assim, Felipe. Ai, eu não sei. Pode ir Ei, eu não vou parando. passar esse pano, sabe? Porque eu não gostei da escrita desse livro. Eu achei ela muito. Ai, muito. Ai, sabe? É que tu A tá numa escrita eu era não muito gostei. cult. 2023 foi Não, muito cult. Tu não não, tá pra não, farofas. Para. não, não, mulher. Eu li aqui, ó, um dos meus Ah, é favoritos bem do ano. farofada. Um dos meus favoritos do ano foi a estratégia do charme. Como isso não é farofa? É, isso é uma Entendeu? farofa. É, E eu mas dei 5 de assim, 5. eu não tô passando pano nem defendendo, porque pra mim esse livro é Sim. péssimo em milhões de coisas. Mas eu quis dizer que pensa pelo lado positivo. Tu não leu aqueles Dark Romance lá Ah, horrendos é. Não, que isso não. viralizam na rede das dancinhas. Então é isso que eu quero dizer, entendeu? Porque às vezes Sim, também a gente podia ter uma lista aqui de livros tenebrosos. Eu acho que não é bem esse o caso, entendeu? Aí sim, são sim, livros que não, a gente concordo. critica porque somos pessoas que, enfim, Já tem uma bagagem como leitor, né? É isso. Não, mas falando sério, a gente, imagina, a gente é leitor há muito tempo, a gente sabe o que é bom, tanto pra gente como que é bom real, assim, tecnicamente falando, né? E tu nem se fala, né? Porque tu é escritora, tu é formada nisso, então tu tem um domínio ali da escrita, das palavras e tal. E a gente identifica, a gente sabe quando um livro não atinge as expectativas técnicas também. E eu não acho que assim que acaba atinge as expectativas. Mas aí, né, a gente já falou aqui 1000 vezes, não vamos ficar reforçando essa trama. Mas, mas eu quero saber como é que foi o saldo, se foi muito positivo dessas leituras também, ou foi negativo. Qual foi o livro que te tirou o fôlego? Qual foi o livro que tu pensou, meu Deus, por que que eu tô lendo isso? eu acho que eu não tenho tantos favoritados até, a gente tem aqui um controle do clube, Uhum. que a gente tem uma visão geral, assim, do que a gente leu, eu e o Fevi, e assim, visualizando, eu tive muito menos favoritos do que tu, claro que eu também li menos até o momento, então é um pouco Uhum, proporcional, mas eu tive apenas 4 livros favoritados, então quando eu digo favoritados, eles foram realmente favoritados, então foram livros que é verdade. alugaram um triplex na minha cabeça, assim. Então, foram livros que me deixaram pensando muitos dias e reflexivas, e chorei, e ri, enfim, que me causaram essas emoções e me impactaram de alguma forma. Mas, assim, de saldo final, além desses favoritados, eu também tive leituras nessa média, 4, 4,5. Tem livros que eu até dei menos, mas são livros que também foram bons, no sentido assim, me distraiu, deu Uhum, foi bom para aquele momento, mas eu sei que tecnicamente não é um livro que merece uma nota alta, então eu, sei lá, diminui a nota. Mas de modo geral foi bom. E coincidentemente, temos aqui a Colleen Hoover com a pior nota da lista, que é novembro 9, né? uhum. Que a gente leu ali também entre fevereiro e março, no meu caso terminei em março. Esse livro eu dei nota 2 de 5. Eu até tinha dado uma nota um pouquinho maior, porque, sei lá, eu sou boazinha. Mas o plot twist desse livro é muito ruim. Então, por isso que eu repensei minha nota. Enfim, tem aquelas pataquadas, assim, padrões da Colleen Hoover, mas, assim, também cumpre muito se eu vou ser uma farofinha aqui e tal. Muito mais do que o É Assim Que Acaba, que tenta ser, estou sendo sério aqui e tal. É, Né, tem isso também. eu acho que é por isso que, pra mim, assim que acaba caindo um pouco a nota pela pretensão dele. Boa. Ele quer ser uma coisa que ele não é, que ele não nem chega perto de ser. Então, tem isso. Mas o que eu queria comentar sobre essa lista de leituras do ano é que esse foi o ano que eu me apaixonei pelo Itamar Vieira Júnior, porque eu li Torturado e li Salvar o Fogo, né, este ano. Eu também tenho dele aqui o Doramar ou a Odisseia, que eu li acho que ano passado, se eu não me engano.
E eu já conhecia da escrita dele e tal, mas os grandes best-sellers dele, né, eu não tinha lido ainda. E eu li, comecei o ano, praticamente foi minha segunda leitura, foi Torturado. E depois, mais tarde, li Salvar o Fogo também, né, que foi o lançamento aí, o grande lançamento deste ano dele. E, nossa, que livros maravilhosos. Os dois são muito favoritos para mim, assim. Eu acho que, hoje em dia, analisando, eu acho que eu gostei mais ainda de Salvar o Fogo. Eu acho que as personagens continuam, assim, ele constrói muito bem ali naquele contexto, né, de não escravidão, né, escravização, mas ainda assim os resquícios de um preconceito ali, principalmente na região, né, que ele quer abordar e tal. E muitas vezes parece que não é um livro contemporâneo e é, na verdade, né, no fim das contas. Então, muito bom. E a gente ainda encontrou o Divo, né? Fomos na sessão de autógrafos que ele teve aqui em Porto Alegre, então foi muito, muito um ano de embarcar aí nas obras do Itamar e amar ainda mais, assim, a escrita dele. Eu acho que da minha parte também, de uma autora, no caso, nacional, que foi, assim, o grande destaque, eu acho, do ano até agora, é A Filha Primitiva, né, da Vanessa Passos. E, felizmente, Maravilhosa. ela deu uma entrevista aqui pro clube, então vocês encontram o episódio com a Vanessa aqui no Spotify, enfim, na sua plataforma de áudio favorita. E, assim, foi um livro que eu já falei dele em todos os canais possíveis, eu fiquei bastante emocionada, bastante presa à história, bastante conectada. Acho que desses 4 favoritados é realmente o livro mais forte, assim, que eu vou, sei lá, virar o ano e lembrar. Depois dele, com certeza, Carla Madeira com Tudo é Rio. Então, foi um livro que eu li em janeiro e acho que abriu todas as águas aí de leituras, porque foi um livro muito lindo. Também foi um livro que eu me conectei, é um livro que é muito bem escrito, obviamente. Enfim, é um livro que eu gostei demais. E outro favoritado também foi Amigos, Amores e Aquela História Terrível, do Matthew Perry, né? Eu terminei o livro, acho que algumas semanas antes, nem um mês antes dele falecer, infelizmente. E foi um livro que já me emocionou e já me fez rir, me fez refletir sobre muitas coisas ali. E depois do que aconteceu também, daí ficou todo aquele impacto da leitura. E o meu quarto favoritado foi Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, que é uma autora que eu gosto muito. E é um livro também muito, muito rápido de ler, mas também muito profundo. E me pegou muito algumas partes, assim, de eu ficar tipo, meu Deus do céu, sabe? Vou engolir aqui, vou seguir a leitura. Enfim, é uma história que casa muito, assim, com a personalidade de autora da Aline, o que ela traz nas obras dela. Eu gosto bastante disso. Então, foram as minhas melhores obras. O mais legal disso de ver esse salto positivo é que são 3 livros escritos por mulheres, então eu fico feliz, assim. Mas também enxergo que podia ter lido mais mulheres nacionais e ter aberto mais meu leque, assim, de opções, né? Eu tento sempre, mas a gente nem sempre consegue achar o livro da autora X que eu mais gostei. Às vezes a gente não se conecta dessa forma. Mas, Sim. enfim, acho que foi um salto positivo. Foi, com certeza. E tu falou ali da Vanessa Passos com A Filha Primitiva, reforçando aqui, né, a gente entrevistou ela, o episódio número 48, então se você não ouviu aí, vai ali no Spotify, né, na página do clube que você encontra. Foi uma conversa super legal, a gente falou sobre a obra, a gente falou sobre as inspirações dela, o processo criativo, falamos, inclusive teve spoilers aí de futuros lançamentos, então foi um papo bem gostoso. E também foi um favorito meu desse ano, né? Eu acho que é um grande destaque, assim, porque ele é um livro muito cru, né? Ele é um livro que ele te dá muitos tapas na cara enquanto tu tá lendo, e ele é curto, ele é o tipo de capítulo fácil de ler, você tá lendo e quer continuar sabendo o que vai acontecer, parece que não para. Eu li ele super rápido também, então é muito bacana, assim, vale muito a pena se você não leu ainda. Acho que tá disponível no Kindle Unlimited, então se você tem assinatura, né, dê essa chance. E um outro favorito,
que é pro clube só para baixinhos agora. É A Terra das Coroas, do Yannickson, que a gente também recebeu. A gente foi muito chique esse ano. A gente recebeu Fomos. vários autores aqui no clube. E o Yannickson participou do nosso episódio de número 52, onde a gente falou, né, da importância da literatura infantil. E ele falou, né, sobre as inspirações, influências e como foi o processo de escrita, então, de A Terra das Coroas, que é uma história infantil voltada para as crianças. E por que, né, que a gente tem que valorizar esse tipo de história escrita para essas crianças e também, né, abarcando representatividade e outras questões. Então, fica aí também a dica, né, se você está a fim de presentear o seu afilhado, seu filho, um sobrinho. E Fevi, eu quero saber se tu saiu um pouco da tua bolha literária, se tu conseguiu ler alguma coisa assim, isso foge um pouco do gênero, ou foge um pouco, enfim, do estilo que tu mais curte ler, rolou alguma coisa diferentona? Olha, eu acho que diferentona teve mais no início do ano, né? Em janeiro eu li um Dark Romance que eu nunca tinha lido, que foi Olha, Dangerous, do Mark Miller, que a gente também recebeu ele aqui, né, no clube. E foi uma experiência super legal, porque eu nunca tinha lido, né, um Dark Romance, então tive várias expectativas, acho que elas foram atendidas. O livro, ele é muito dinâmico, né, muitas coisas acontecem ali, ele tem várias reviravoltas, te deixa com vontade mesmo de saber o que vai acontecer com aqueles personagens. Então, acho que foi um ponto fora da curva desse ano, assim. E, para não dizer também, a gente acabou lendo também como se fosse uma série da Fátima Aparecida da Silva, que é um romance, né, bem de romance afetivo mesmo, né, a história de um casal. Geralmente eu não leio essas histórias, mas eu gostei bastante, acho que é uma escrita super natural, assim, super sensível no tema que quer se tratar ali. E, inclusive, recebemos a Fátima aqui também. Amo, a gente o quê? Esse ano a gente leu e recebeu o autor. Amo, foi muito chique. a gente tá muito chique. Vamos continuar chique, né? Eu acho assim que da minha parte eu não tenho nada muito fora da minha bolha literária, até porque enfim, quem acompanha o clube e não está ouvindo apenas esse episódio na vida, gente, eu sou um pouco procrastinadora, eu sou sim. E aí, às vezes, quando a gente procrastina, a gente quer daqui a pouco ler algo mais confortável, então a gente não quer sair muito do nosso confortinho ali. Então, acho que o máximo que eu posso dizer assim que foi algo bem diferente do que eu costumo ler é Kindred, da Octavia Butler, Uhum. que eu me apaixonei e, tipo assim, quero ler todos os outros livros dela, se possível. Então, eu gostei muito da história. Já falamos sobre, tem um episódio especial, né? Que a gente tem os nossos episódios de autoras, então a gente falou bastante da Octavia, que é uma grande autora de fantasia, de ficção científica, mas foi para mim sair da bolha, porque eu não sou uma pessoa que leio fantasia, eu não sou uma pessoa que consome coisas assim, que sai muito desse âmbito vida real. Então, para mim, apesar dela trazer muito cenário de acontecimentos verídicos, ela traz essa fantasia, esses elementos. Então, foi um pouco fora da bolha para mim e foi uma grata surpresa, porque eu gostei demais do livro. Mas também não sei se eu viraria uma leitora de fantasia. Não à toa, não li mais nenhum do gênero no ano, tá? E é Sim. isso, São poucos os que roubam teu coração. eu juro. É. Eu queria comentar até que esse ano a gente sabe que no mundo aí literário, né, das editoras e tal, a gente teve um boom muito grande de biografias, né? Então, queria comentar aqui duas biografias que eu li esse ano que foram muito legais, que assim, é e não é, né? Estou feliz que minha mãe morreu, da Janet McCurdy. Não é bem, é uma biografia, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito mais ela contando a história ali da ocasião da mãe ali, da situação, do que necessariamente ela contando a história da vida dela. Claro que como ela viveu aquilo, né, a gente tem contato ali com o dia a dia, né, e as questões da carreira da Janet. É um livro muito pesado, eu acho, ao mesmo tempo ele é muito satírico, tem um humor, assim, né, a gente vê que ela tem um domínio de palavras e de piadas muito bom e, de certa forma, pesado, né, porque às vezes é um assunto super sério, super dramático, mas que ela emenda uma piada ali, autodepreciativa, e a gente dá um risinho, assim, meio que sem querer.
Foi uma grande surpresa esse ano, acho que eu gostei muito, assim, e, nossa, indico para todo mundo. E um outro também que bombou muito aí recentemente foi a biografia da Britney Spears, né, a diva, lançou aí A Mulher em Mim, e foi um livro que eu li super rápido, eu li em audiobook, né, e para mim, enfim, a gente fez um episódio, um update, se eu não me engano, falando sobre, e nossa, foi muito, muito legal. Acho que fica a dica aí para você que às vezes até não sabe muito da Britney, ou tem até um certo preconceito em relação por ela ser uma diva pop fabricada e não sei o quê. Claro que ela, né, a gente sabe de todos os privilégios que ela tem e que fez ela alcançar o patamar que ela alcançou, mas ao mesmo tempo a história de vida dela é super problemática, né? Tem muita coisa aconteceu ali, uma família extremamente fora, assim, dos laços de afetividade, eu acho, assim, uma história tenebrosa, assim, eu acho que é legal a gente saber e também entender um pouco de como ela está atualmente. E de biografia, tu leu o Matthew Perry, né, Camis? E leu Estou Feliz que Minha Mãe Morreu também. Isso, e gostei bastante dos dois, né? Enfim, do Matthew Perry foi o que eu falei antes, de um dos favoritos. Eu acho assim, ó, Estou Feliz que Minha Mãe Morreu também. Eu acho que por ter esse impacto da história, ser uma coisa bem. É difícil, assim, de engolir, porque é muita coisa forte, né? E coisas que indignam a gente, então. Mas por isso que não tá nos favoritos, porque para mim foi uma nota máxima, foi um livro que eu gostei muito, devorei. Uhum. Foi uma experiência, enfim, indiquei para várias pessoas. Então também foi uma experiência boa. E quero ver se em 2024, até já me perdi nos anos, eu leio da Britney, fiquei muito interessada, principalmente depois que tu comentou, né, já em outros episódios. Enfim, outras que vão surgindo aí, porque acaba que é muito interessante a gente saber as fofoquinhas, os bastidores, É conhecer por verdade. trás das pessoas. Eu adoro, adoro. Para trazer de destaque, eu acho que esse ano, vou trazer aqui um livro que a gente fez um episódio especial sobre, né, na semana passada, que foi As Pequenas Chances. Mas eu também vou falar um pouquinho de Copo Vazio, né? Ambos os livros da Natalia Timmerman também, assim, foi uma nova autora, né, que eu tive contato, assim, não tinha lido nada dela. Esse ano eu gostei bastante do que eu li. Gostei mais de As Pequenas Chances, eu falei isso no episódio, né? Acho que me relacionei mais, me identifiquei mais. Acho que o assunto é mais de identificação, gera mais identificação, né, com quem tá lendo. E Copo Vazio, eu gostei também, foi uma nota 4, acho que ele tem alguns pontos ali que eu senti meio barrigudo, sabe? Quando a gente fala, assim, que a história meio que não anda tanto, mas As Pequenas Chances me surpreendeu muito, assim, principalmente a parte final. Esse foi um ano também que eu li Amiga Genial, da Helena Ferrante. Foi um ano, né, parando pra pensar que eu li muitas coisas que eu não tinha lido, assim, de autores que eu não tinha lido. Tipo, eu nunca tinha lido Helena Ferrante, então li Amiga Genial, gostei muito, tem uma vibe super fofoca, quero muito ler os próximos no ano que vem. Fica aí, né, uma das minhas metas. Falei aqui um pouquinho também sobre a Canção de Aquiles, que eu dei 13,5. Acho que assim, a gente às vezes pera e pensa, ai, só deu 13,5, mas 13,5 é uma ótima nota, porque assim, a partir de 3 significa que o livro é bom mesmo. Então, ele é quase um 4, é quase um muito bom, então tudo certo. Acho que meu rolê com ele foi mais a experiência, parecia que era um livro que eu tava me forçando a ler, parecia que não tava na vibe, sabe, naquele momento, de eu precisar ler ele. Outros destaques aqui, Homens Elegantes, falei dele no podcast também. Via Ápia, que foi inclusive indicado a romance no Prêmio Jabuti. Não levou, né? A gente sabe, mas é maravilhoso. Acho que, nossa, ai, Cami, você tem que ler esse livro no que vem. Eu, assim, de Sim, porque indicar. esse ano, hoje não, Faro. E de destaques, eu acho que não tem nenhum. Não, tô brincando. Eu queria destacar mais uma vez, porque já falei sobre esse livro em outros momentos, que é Carrie Soto Está de Volta, da Taylor Jenkins Reid, maravilhosa. O que eu não gostei tanto de Daisy Jones, eu amei nesse livro. Não que eu tenha odiado Daisy Jones, mas acho que Daisy Jones, para mim, tem uma falta de equilíbrio, assim, de tipo, estou odiando esse livro, depois estou gostando, estou interessado. E já Carrie Soto é muito
linear, assim, eu acho que é um livro que te dá um fôlego, é divertido de acompanhar. Podia ser um 5, mas é quase um 5, mas é um livro legal que eu gostaria de destacar aqui para vocês, se ainda não leram. Outro livro que eu conheci através do Prêmio Jabuti, fui atrás de ler, que foi ganhadora, eu acho, de 2022, da categoria Contos, que é A Vestida, da Eliana Alves Cruz. Foi um livro que eu esperava mais, honestamente, eu não consegui me conectar tanto que eu gostaria, isso às vezes acontece também. Mas, assim, eu gosto de destacar esse livro porque ele me fez comprar outros livros, ir atrás, conhecer a Eliana. Eu estava vendo esses dias, eu já falei no podcast também, ou não, né, porque fala tanta coisa, mas eu assisti recentemente a série do Anderson Silva, né, do Lutador, e ela é uma das roteiristas, então a gente começa a acompanhar o trabalho de um autor, descobre outras coisas e outros trabalhos, e tudo vai se conectando, e aquela admiração cresce. Então eu acho que é uma das autoras, assim, que eu gostei muito de acompanhar esse ano, então gostaria de destacar principalmente ela, né. E um outro livro de uma autora que eu gosto bastante no que se refere a clichêzinhos e romances, que é Brittany Cherry, com Tempestades do Sul. Quero ler o segundo livro e trazer resenha para vocês. Eu acho que ela sempre traz histórias que as pessoas conseguem gostar e se identificar. Homens Imprudentemente Poéticos, do Walter Hugo Mãe, foi o primeiro livro dele que eu li, foi esse ano. Quero ler mais no ano que vem também. Falei dele no podcast. Quero destacar também Reticências, da Solange Quioro, que é uma autora nacional. É um livro muito fofo, cheio de representatividade, tudo feito de uma forma, assim, muito no ponto, então, assim, perfeitinho, redondinho. E também A Jogada do Amor, que eu li agora mês passado, da Kelly Kingley. É um livro LGBT, a gente tem bastante representatividade, bastante humor, romance, cenas fofas, cenas emocionantes. E tem uma mistura aí de Meninas Malvadas, tem uma coisa meio filme dos anos 2000, sabe? Então, é umas misturas que eu gosto muito, tem tudo que eu gosto num livro só, eu gostei bastante de ler. Então, acho que são os grandes pontos positivos do ano, além dos favoritados que eu já falei para vocês, né? Amo. Agora deixa eu trazer aqui uma informação, uma notícia aí recente, que saiu. Vou abrir aqui a Publish News, né, para ler. Que apenas 16% da população brasileira é consumidora de livros, né? Foi feita uma pesquisa recentemente pela Câmara Brasileira do Livro, realizada pela Nielsen Book Data. E o primeiro panorama, né, do consumo de livros foi divulgado na quinta-feira passada, dia 7 de dezembro. Então, olha só que interessante. O estudo buscou verificar o perfil e hábito dos consumidores de livros aqui no Brasil, né, e ouviu 16 mil pessoas com 18 anos ou mais, né, lá no mês de outubro. E mesmo entre os não compradores de livro, né, 84% da população, então, a leitura aparece como uma atividade relevante. Então, o que eles trouxeram como principal desmotivação para a compra de livros é o preço, né? E isso independe da classe social, né? De todas as pessoas que foram entrevistadas. Pessoas, inclusive, com maior poder aquisitivo, consideram o livro caro da mesma forma que as pessoas com menor poder aquisitivo. E o segundo fator para a dificuldade seria a falta de uma livraria próxima de casa, né? A gente tem, então, aí, encerrando o ano, né, com essa notícia que eu vi, assim, várias reflexões de pessoas que comentaram isso nas redes sociais e tal. Eu entendo, também acho que existe uma questão de valor muito grande quando a gente fala de livros, e se a gente parar para pesquisar e tal, a gente sabe que no Brasil a gente ainda não tem uma taxa tão grande quanto em outros países, né, em relação a imposto, em relação a várias questões ali das editoras e do consumo de livros. Então, apesar de ser um valor caro e ter essa questão social também, eu acho também que existe um tipo assim, eu não tenho vontade, e aí eu vou falar que o preço é o motivo para eu não ler, sabe? Então eu acho que tem um pouco disso ainda também. Indo nessa linha de notícias atuais, né? Rolou bastante nas redes sociais, assim, nas últimas semanas, um debate sobre a pirataria, né? De livros nacionais, principalmente,
que rolam bastante, não que não existam de outros livros, mas os livros nacionais têm também uma coisa, uma grande palhaçada, na verdade, que é, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse livro que às vezes custa R$ 4. E aí a gente não está falando de pessoas que não têm condições. Estamos falando de pessoas que pagam mais que isso em qualquer livro, mas elas não querem pagar num livro nacional. Então, é um meio que tu falou, a gente não está entrando em pessoas que realmente não têm dinheiro para investir, não tem contrapartida, um investimento de outras partes, né, para incentivar isso, para fomentar. E aí tem, enfim, várias questões aí que entram no porquê que a literatura em si não é algo que as pessoas desejam e as pessoas querem ler, querem comprar um livro, querem ser incentivadas, apesar de existirem feiras e etc. A gente sabe o que falta ainda e não é sobre isso, é sobre pessoas que compram, que têm condições, mas naquele caso de 5, de 10, de 20 reais daqueles autores, elas não querem pagar. E teve pessoas comentando sobre esse assunto, utilizando desse argumento de não tem dinheiro, por isso não compra. E a gente sabe que não é isso. Então, só aproveitei esse espaço para polemizar um pouquinho esse assunto e deixar claro que o nosso posicionamento a gente sabe que não é esse o problema. É sobre não querer comprar mesmo, é sobre uma falta de noção mesmo. Sim, eu até não diria que não é esse o problema. Eu acho que esse é um problema também, mas talvez não seja o principal. Porque eu acho que é isso, entendeu? Também existe essa falta de, eu acho, de vontade. De interesse. Falta de interesse. É complicado também, né, generalizar tudo isso, porque a gente sabe que essa falta de interesse, ela é construída para as pessoas realmente não se interessarem pela leitura, pelos estudos, né, então, pela arte, enfim, por várias questões, né, em relação à cultura, né, por isso que a gente faz esse podcast, para inclusive tentar desmistificar isso, mas que existe uma falta de esforço aí de parar e pensar, e que nem tu falou ali, tem muitas, né, pessoas que utilizam da pirataria, principalmente a questão dos livros nacionais. Eu acho isso péssimo, porque a gente não. Eu acho que assim, tem várias questões, né? Eu acho assim, tu quer piratear um livro da Colleen Hoover que tá milionária, sabe? Eu não vou me importar. Sim. Mas a fulana ali que tá se matando para conseguir fazer a venda dos livros dela, que daqui a pouco é autora independente, iniciante e tal, que tá passando muito perrengue, tipo, não custa, sabe, você dar prioridade à compra desse livro, né? Às vezes é R$ 5 ali na Amazon, sabe? Tá sempre, principalmente autor independente, tá sempre em promoção, porque eles estão sempre querendo que venda. Então, não cola esse papo, sabe? De que, tá muito caro. Porque quando você quer, você dá um jeito, sabe? E não é porque a gente tá falando que não. Pessoas, vocês não têm. Enfim, a pessoa não tem dinheiro, não é isso. É que a gente sabe que não se aplica, gente. Esse é o Sim, ponto. exato. Nesses casos não se aplica, tá? Sim. Agora vamos para. Acho que para finalizar o episódio, vamos falar um pouquinho sobre o clube, né? Qual episódio, qual discussão que te destacou, Camis, que tu acha que foi, tipo, melhores episódios favoritos, assim, de 2023? Então, eu gostei muito. Eu vou falar uns mais recentes, que foi o do terror, que a gente conversou com o Vini, do Páginas de Mistério. Foi um episódio muito bom, eu acho. Eu gosto bastante do assunto, é uma pessoa que entende sobre isso. E eu também, apesar de assistir filmes, não sou tanto de ler livros do gênero. Então foi legal ter esses debates, ter esses contrastes de formato também. E conversar até da parte mais técnica, que eu gosto muito. Então foi um episódio que eu gostei bastante de gravar. Eu gostei bastante também do nosso último, né? Que a gente retomou as nossas raízes aí de ler um livro juntos, de comentar sobre. Acho que foi um livro que emocionou, que a gente conseguiu trazer um pouco da nossa opinião, enfim. Então, eu acho que eu gosto bastante desse episódio também. E o da Vanessa Passos, eu não poderia deixar de fora da lista, porque foi demais, assim. Fiquei muito feliz, orgulhosa da gente ter... Meu Deus, orgulhosa do clube. Porque a gente pôde chamar uma pessoa, enfim, né, com a trajetória dela, que é super linda, para falar sobre a carreira, falar sobre o livro. Então, também, eu gosto muito desse episódio. E acho
que, assim, dos que eu recordo, assim, eu gosto bastante desses. E os mais polêmicos, tipo, a gente falando de Bully Romance, que a gente puxa umas polêmicas aí. É verdade. Gosto dos nossos episódios de autoras também, acho que o da Octavia Butler eu gostei bastante. A gente pôde falar um pouco da trajetória dessa autora. Eu mesma fui conhecer esse ano, então para mim foi muito legal. E acho que, de modo geral, é isso, assim, dos meus faves. E tu, Fevi? Então, eu acho que um dos meus favoritos, talvez o mais, tenha sido o especial da Rita Lee, que a gente fez esse ano. Ah, Eu amo sim. aquele episódio. Eu acho que ele tem uma edição mais diferente, né? Para quem tá acostumado aí a ouvir o clube e vai ouvir ele, vai entender ali uma diferença, porque a gente usou algumas músicas da Rita, leu, né, trechos da biografia dela e tal. Então foi um episódio diferente de construir, e eu achei isso muito legal. Os especiais em si, né, são sempre muito legais de fazer, porque exige uma pesquisa, assim, da gente parar e entender, né, quem é aquele autor ou autora, a história da vida, o que isso influencia na escrita dela e tal. Então, da Helena Ferrante, da Octavia Butler, quando a gente até falou das polêmicas da Colleen Hoover aqui, né, mais uma vez ela sendo citada aí, a diva. As entrevistas com os autores foram muito legais. Teve também aquele episódio que a gente deu várias dicas de livros, que foi o episódio de número 50, que era em comemoração, né, aos 50 programas. A gente indicou 50 livros, então foi muito legal. E deixa eu ver um para finalizar, assim. E o de Heartstopper sempre é uma delícia de fazer também, né? A gente se Sim. diverte muito gravando com o João. E pela farofada, porque também gera farofa e gera discussão muito, muito legal, muito interessante, assim. Então, gosto muito desses também. E, acho que só para uma menção honrosa, esse ano a gente começou a fazer update, né, de leitura. Então, foi muito legal fazer todos os updates, né, e tentar acompanhar e compartilhar um pouquinho da nossa rotina, nosso dia a dia com vocês. Foi muito legal. Amo. E o update volta no ano que vem, então só para relembrar que a gente vai retornar no dia 9 de janeiro com novos episódios, a gente tem entrevistas, a gente vai debater sobre vários assuntos, inclusive sugestões, mandem para @Clube da Não Cultura no nosso Instagram, também estamos na Rede das Dancinhas, é o mesmo @. E é isso, gente. É isso, gente. Até então, ano que vem. Um beijo e não percam o clube em 2024. Ai, fiquei até, assim, ó, nostálgica. Nem acabou o ano, já tô com saudade do clube, mas a gente se vê ano que vem. Um beijo!